Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre dilatação térmica superficial, aula 3 da termometria. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, meus amigos, na aula 2 nós falamos sobre dilatação térmica linear. A dilatação térmica linear acontece numa única dimensão de um corpo, que é no comprimento. Agora nós vamos falar sobre a dilatação térmica superficial. A dilatação térmica superficial, ela acontece em duas dimensões do corpo, como vocês bem observam nessa figura aí. Então vai acontecer a dilatação tanto no eixo X como no eixo Y, em duas dimensões, ou seja, na sua área. Então, nós vamos desprezar a espessura, né? Então, vamos considerar então só duas dimensões do corpo. Então, vamos entender então como que funciona. Vamos lá? Bem, pessoal, se vocês entenderam a dilatação térmica linear, vai ficar fácil aqui a dilatação térmica superficial, porque é uma analogia, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que muda a letra, mas não muda a música continua a mesma. Então, vamos entender aí. Vamos pegar uma placa, como vocês bem observam aí, essa placa tem duas dimensões, não é verdade? Vamos fazer um teste mental. Vou lá e meço a temperatura dessa placa, que eu chamo de temperatura inicial. Vou lá também e meço as dimensões. Eu meço essa dimensão aqui, que eu vou chamar de y0, e meço a dimensão na horizontal, que eu chamo de x0. Ou seja, para a temperatura inicial, essa placa tem essas dimensões. Se eu multiplicar o x0 vezes o y0, eu tenho a minha área inicial, que eu chamo de S0. Beleza? Bom, vamos entender o seguinte. O que nós falamos, se nós aumentarmos a temperatura de um corpo, ele se dilata. Então, vamos imaginar isso, que nós aumentamos a temperatura. Passamos de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Então, para essa temperatura θ, essa placa tem uma nova dimensão. Se eu aumentei a temperatura, ela vai apresentar um comprimento maior no eixo Y e um comprimento maior no eixo X. Se eu multiplicar o X vezes o Y, eu tenho uma área que eu chamo de área final. É a área da placa a essa temperatura, correto? Então, uma analogia que nós iremos fazer é com a dilatação térmica linear, lembra? Quando era dilatação térmica linear, nós falamos que ΔL era igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Aqui nós iremos fazer a mesma coisa. Vamos chamar de ΔS, que é dilatação diária. Dilatação diária vai ser a minha área final menos a minha área inicial. Então, fica dessa maneira, ó. A área final menos a área inicial. Eu tenho aí a minha dilatação térmica superficial, a minha variação diária. Então, esse ΔS, ele pode ser tanto o acréscimo quanto o decréscimo. Vai depender unicamente das temperaturas inicial e final. Então, se a minha temperatura final for maior que a temperatura inicial, esse ΔS será o acréscimo, será a minha dilatação. Se a minha temperatura final for menor do que a temperatura inicial, logo o meu ΔS será um decréscimo. Você vai observar que vai aparecer um sinal negativo. Não existe área negativa, pessoal. Esse negativo vai indicar para nós que vai ser um decréscimo. Então, pela mesma analogia da dilatação térmica linear, nós temos uma fórmula matemática que nos possibilita calcular a dilatação térmica superficial, que vai ser dessa maneira, ó. Dilatação térmica superficial, que é o ΔS, é igual. Essa letra beta, ela representa para nós o coeficiente de dilatação térmica superficial. O S0 é a minha área inicial e o Δθ é a minha variação de temperatura, que é temperatura final menos a temperatura inicial. Observa que a relação que existe entre o beta e o alfa. O beta, ele é 2 vezes o valor do alfa. Ou seja, o coeficiente de dilatação térmica superficial é o dobro do coeficiente de dilatação térmica
linear. Não se esqueça disso, pessoal, que isso facilita a nossa vida bastante. Preste atenção nos enunciados, que a dilatação térmica é bastante simples. É uma multiplicação, observe que é uma multiplicação de 3 valores, 3 termos. Observa que na dilatação térmica linear eu tinha uma única dimensão, que era o comprimento. As medidas eram metros, centímetros, milímetros. Agora vai ser o quê? Centímetros quadrados, ou milímetros quadrados, ou metros quadrados. Não se esqueça disso, pequeno gafanhoto. Que é 2 dimensões, comprimento e largura. Não se esqueça disso. Então vamos fazer um exercício para nós coroarmos esse conteúdo. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos fazer um exemplo de aplicação para que nós possamos entender mais com requinte de detalhe a dilatação térmica superficial. Então veja só o enunciado, que ele fala o seguinte, ó, uma placa. Então na dilatação térmica linear ele falava um comprimento do fio, um fio. Então aqui já inicia a conversa para você entender que a dilatação térmica é superficial. Ele fala, uma placa retangular de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados. Então veja que agora é 2 dimensões. Aqui dá para entender para vocês, ó, que é 2 dimensões. Essa área, essa placa tem essa área quando a temperatura é o quê? 0 graus Celsius. Então essa temperatura é a temperatura inicial. Ele fala mais que, sabendo que o coeficiente de dilatação térmica superficial do alumínio é de 48 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, que é também conhecido grau Celsius recíproco. Ele pede para calcular, na letra A, ele pede para calcular a área da placa quando a temperatura for de 50 graus Celsius. Então, observe, quando a temperatura for 50 graus Celsius, sofreu o quê? Um aumento. Então, essa placa vai dilatar, não é verdade? Vai aumentar as dimensões dela. E pede a área da placa a temperatura de menos 20 graus Celsius, ou seja, está menor do que a inicial, abaixou a temperatura. Então, essa placa vai contrair. Então, na letra B, vai ser uma contração térmica, na letra A vai ser uma dilatação. Então, vamos lá para a resolução da letra A. Vamos lá? Bem, pessoal, então o exercício deu para nós a área inicial, a temperatura inicial, a temperatura de 50 graus Celsius e o coeficiente de dilatação térmica superficial, não é verdade? Então, primeira coisa, vamos calcular a variação de temperatura, que eu dependo dela. Então, na letra A, a temperatura final é de 50 graus Celsius, por isso nós colocamos aqui. Então, vai variar de 0 para 50, não é isso? Então, vai ficar delta θ é igual a 50 menos 0, temperatura final menos a inicial. 50 menos 0, nós vamos encontrar 50 graus Celsius. E o que nós iremos fazer agora? Aplicação, utilização da fórmula. Vamos calcular quanto que essa placa dilatou. Então, ΔS, dilatação térmica superficial, é igual ao coeficiente de dilatação térmica superficial, a área inicial, que multiplica a variação de temperatura. O que nós iremos fazer agora? Substituição. Vamos pegar esse valor e substituir aqui. Vamos pegar o 40 e substituir aqui. E vamos pegar o 50, variação de temperatura, e substituir aqui. Então, observa aí, ó, 48 que multiplica 40, que multiplica 50. Se nós pegarmos uma calculadora e fazer essa continha, nós vamos encontrar 96.000. E vamos repetir aí a potência de base 10. Bom, eu quero desaparecer com essa potência de base 10. O que eu irei fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, vou deslocar essa vírgula, que não tem vírgula, é onde está esse ponto aqui, né? Mas a vírgula existe, ela está aqui. Eu vou deslocar para a esquerda. Quantas casas? 6 casas. Então, o sinal negativo indica isso, que eu tenho que deslocar para a esquerda. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, acabou, professor, a casa. E agora? Eu coloco mais um 0 aqui. Então, fica dessa maneira, ó. Então, aí eu posso desprezar esse 0. Ó. Não preciso colocar esse 0. Então, ficou que a dilatação térmica superficial foi de 0,096 centímetros quadrado. Não esqueça, ó, centímetros quadrado, tudo que tiver S eu vou colocar centímetros quadrado. Não se esqueça disso. Bom, acabou? Não, pequeno gafanhoto. Eu achei quanto que foi a dilatação da placa.
Para eu calcular a área da placa a temperatura de 50 graus Celsius, é só você substituir a fórmula agora. Ó. ΔS é igual a S menos S0. Substituindo os valores conhecidos. ΔS nós conhecemos, 0,96, igual a área final menos o 40, que é a área inicial. O que eu irei fazer agora? Pegar esse termo que está aqui subtraindo. Quando eu passo para o primeiro membro, ele vai adicionando, não é verdade? Então, vai ficar dessa maneira, ó, 40 mais 0,096. Somando aí, eu encontro que a área da placa, a temperatura de 50 graus Celsius, é 40,096 centímetros quadrados. Vamos resolver, então, agora a letra B. Observe só um detalhe aqui, que houve o quê? Uma dilatação, não é verdade? Que a placa aumentou de tamanho. E observe aqui também, o sinal aqui, ó, não apareceu, mas ele é positivo. Quando ele é positivo, porque o corpo sofreu uma dilatação térmica superficial diária, não é? Vamos fazer então a letra B para nós fechar esse conteúdo. Vamos lá? Bem, pessoal, os dados são os mesmos, né? Praticamente. A área inicial, 40 centímetros quadrados, temperatura inicial 0 graus Celsius, somente a temperatura agora na letra B que muda, que a temperatura não é de 50 graus Celsius, é de menos 20 graus Celsius. O coeficiente é o mesmo, então observa que agora é só você pegar a temperatura final, menos 20, menos 0, nós vamos encontrar que a variação de temperatura foi menos 20. Vamos utilizar a mesma fórmula, pessoal, substituir os valores na fórmula. Então observa que substituindo os valores, observe só aqui que eu tenho que colocar um parênteses, que agora eu tenho um valor negativo. Então, se eu multiplicar 48 vezes 40 vezes menos 20, lembrando que menos vezes mais dá menos, eu vou encontrar menos 38.400 vezes 10 dá menos 6. Pelo mesmo raciocínio, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Então, deslocando 6 casas, vai ser ΔS igual a menos 0,0384 centímetros quadrados. Então, observa que agora é uma contração. Professor, existe área negativa? Não, pequeno gafanhoto. Esse negativo é para indicar para você que o corpo sofreu uma contração térmica. Aplicando a fórmula matemática, ó, ΔS igual a S menos S0, vou substituir aqui, ó, vai ficar menos 0,0384, que é igual à área final, menos 40. O menos está negativo aqui, quando eu passo para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado, vai positivo. Então, fica 40 menos 0,0384. Então, fazendo essa diferença, eu encontro que minha área final é 39,9617 centímetros quadrados. Então, veja que a placa sofreu uma contração térmica. Ela diminuiu de tamanho. Então, com isso, pessoal, nós concluímos essa parte da dilatação térmica. Não esqueça aí, se você gostou, dê o seu like, compartilhe, comente o nosso vídeo, para que nós possamos aí ajudar mais pessoas. Mas não vá embora que nós temos um recadinho para você. Vamos lá? Eu simplesmente não vou desistir até viver a vida que eu quero. Mês de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!